Era junho de 1962. A névoa da manhã cobria a Baía de São Francisco como um manto fantasmagórico. Alcatraz, a prisão mais temida da América, ergueu-se das águas geladas como uma fortaleza impenetrável. Diziam que ninguém jamais havia escapado dali. Diziam que era impossível, mas 3 homens estavam prestes a provar que o impossível era apenas uma questão de tempo, paciência e absoluta determinação. Meu nome é Frank Morris, tenho 35 anos e um QI de 133. Já escapei de várias prisões antes, mas Alcatraz era diferente. Aqui, o oceano era o guarda mais eficiente. As águas geladas da Baía, com suas correntes traiçoeiras, eram a muralha final. 11 graus Celsius é a temperatura que separa a liberdade da morte. Cheguei em Alcatraz em janeiro de 1960, transferido da penitenciária de Atlanta. Logo percebi que precisaria de aliados. Foi quando conheci os irmãos Englin, John e Clarence, ladrões de banco da Flórida, condenados a longas penas. Éramos 3 homens com um objetivo em comum: sair daquela ilha vivos. A vida em Alcatraz seguia uma rotina brutal e monótona. Acordávamos às 6:30 da manhã com o som ensurdecedor da sirene. Café da manhã às 7. Depois, trabalho forçado nas oficinas ou na lavanderia. Almoço ao meio-dia, mais trabalho. Jantar às 5, de volta às celas às 6 da tarde. E então, silêncio absoluto, até o amanhecer seguinte. Mas foi justamente nesse silêncio que nosso plano nasceu. Estudei cada centímetro daquela prisão, cada guarda, cada rotina, cada fraqueza, e descobri algo interessante. As grades de ventilação nas nossas celas eram velhas, muito velhas. O ar salino do oceano havia corroído o concreto ao redor delas, ao longo de décadas. Comecei devagar, muito devagar, usando uma colher roubada do refeitório, amolada contra o chão de concreto, até virar uma ferramenta. Raspava o concreto ao redor da grade de ventilação por horas, noite após noite. O barulho, mascarado pela música que os guardas nos permitiam ouvir após o jantar. Irônico, não é? A mesma rádio que deveria nos manter controlados nos dava cobertura para escapar. John Englin trabalhava na cela ao lado da minha. Clarence, 2 celas adiante. Cada um de nós raspando, escavando, criando uma passagem. Mas precisávamos de mais, muito mais. Precisávamos de um 4º homem, Alan West. Um cara durão, que trabalhava na oficina de pintura e tinha acesso a materiais valiosos. West foi fundamental. Ele conseguiu ferramentas de verdade, pequenas brocas improvisadas, pedaços de metal afiado e, o mais importante, cimento falso. Misturávamos sabonete, pasta de dente e pó de concreto que varremos discretamente do chão. Com isso, cobrimos nossos buracos durante o dia. Os guardas nunca notaram nada, mas escavar era apenas o começo. Precisávamos de um plano completo. Para onde iríamos depois de sair das celas? Como atravessaríamos o oceano? Como não morreríamos de hipotermia naquelas águas congelantes? Passei meses estudando as correntes da Baía. Roubei livros da biblioteca da prisão sobre navegação e sobrevivência. Descobri que, se saíssemos na maré certa, poderíamos flutuar até Angel Island, a cerca de 3 quilômetros ao norte. De lá, nadaríamos até o continente. Difícil? Sim. Impossível? Não. Mas ainda tinha o problema do oceano. Precisávamos de algo para nos manter flutuando. Foi quando tive a ideia mais ousada: construir um bote inflável e coletes salva-vidas, usando capas de chuva roubadas.
West conseguia os impermeáveis da oficina de pintura. Cerca de 50 capas de chuva ao todo. Cortamos, colamos com cola roubada, costuramos com fios improvisados. Cada peça foi feita em segredo absoluto. Escondíamos tudo em cima das celas, em um espaço vazio acima do corredor principal. Subíamos até lá através das passagens que havíamos escavado. Esse espaço se tornou nossa oficina secreta. Ali, trabalhávamos durante horas na madrugada, quando os guardas noturnos faziam suas rondas em intervalos previsíveis. Mas tinha um problema crítico. Se desaparecêssemos das nossas celas à noite, seríamos descobertos imediatamente durante a contagem. A solução: manequins. Fizemos cabeças falsas usando papel machê, sabonete e cabelo verdadeiro que coletamos na barbearia da prisão. Pintamos com tinta roubada. Adicionamos detalhes, cílios, sobrancelhas. Pareciam grotescas de perto, mas na penumbra da cela, sob os lençóis, eram perfeitas. Testei minha cabeça falsa várias vezes. Coloquei-a na cama, me escondi em um canto escuro da cela e esperei o guarda passar. Ele olhou, acenou com a lanterna, seguiu em frente. Funcionou. Meu coração quase explodiu de alívio. Os meses passaram. Janeiro virou fevereiro. Fevereiro virou março. Nosso plano estava quase completo. O bote estava pronto. Os coletes também. As passagens nas celas estavam abertas, o suficiente para passarmos. Faltava apenas escolher a noite certa. Decidimos que seria 11 de junho. Segunda-feira, a previsão do tempo indicava névoa densa, mas mar relativamente calmo. A maré estaria perfeita às 10 da noite. Tudo precisava se alinhar perfeitamente. Uma pequena falha e seríamos capturados. Ou pior, morreríamos afogados nas águas geladas da Bahia. Naquela segunda-feira, acordei com um frio na espinha. Seria aquela noite, depois de 18 meses de preparação, finalmente aconteceria. Durante o dia, tentei manter a calma. Trabalhei na oficina, comi no refeitório. Agi como se fosse apenas mais um dia. Mas por dentro, meu coração disparava. Às 6 da tarde, voltamos para as celas. Esperei a contagem. O guarda passou, bateu a porta. Ouvi a chave girando na fechadura. Pronto, agora era esperar até as luzes se apagarem, até a prisão adormecer. Às 9h30, comecei. Coloquei a cabeça falsa sob os lençóis. Ajustei o travesseiro. Parecia que eu estava dormindo. Perfeito. Então, me virei para a parede. A grade de ventilação estava solta. Removia silenciosamente. O buraco por trás era estreito, mas largo o suficiente. Respirei fundo. Era a hora. Me espremi através da abertura. Meu corpo arranhou nas bordas ásperas. Senti o concreto gelado contra minha pele, mas consegui. Do outro lado estava o corredor de manutenção. Escuro, estreito, silencioso. Subi pelos canos até o teto. Escalei até o espaço vazio onde havíamos guardado nosso equipamento. John Englin já estava lá. Seus olhos brilhavam na escuridão. Ele acenou. Minutos depois, Clarence chegou. Os três estávamos juntos. Apenas faltava West. Esperamos. 5 minutos. 10 minutos. 15. Onde diabos ele estava? Voltei até a cela de West. Olhei pelo buraco. Ele ainda estava preso. Sua passagem não estava completamente aberta. Ele raspava desesperadamente, mas não conseguia passar. Meu coração afundou. Tínhamos que tomar uma decisão: esperá-lo e arriscar perder a maré, ou ir sem ele. Voltei para os irmãos. Expliquei a situação, olhamos uns para os outros. Sabíamos a resposta. Se esperássemos, poderíamos perder tudo. West entenderia. Tinha que entender. Pegamos o bote dobrado, os coletes.
e seguimos em frente. Subimos ainda mais através de dutos de ventilação até o telhado. A saída era uma chaminé que não era usada há anos. Removemos a grade que havíamos afrouxado previamente. O ar frio da noite nos atingiu como um soco. Liberdade pela primeira vez em anos. Eu estava ao ar livre, sem grades, sem guardas. A vista era surreal. A Baía de São Francisco se estendia diante de nós, coberta por névoa. As luzes da cidade piscavam na distância como estrelas, tão perto, tão longe. Descemos pelo lado externo do prédio, corda improvisada, feita de lençóis trançados. Cada metro parecia uma eternidade. Chegamos ao solo, a área de recreação. Atravessamos rapidamente até a cerca. Escalamos. As pontas afiadas rasgaram minhas roupas, mas não me importei. Do outro lado, descemos o penhasco rochoso até a praia. A água batia nas pedras com força. O som era ensurdecedor. Inflamos o bote. Usamos um acordeão modificado como bomba de ar. Funcionou. O bote começou a tomar forma. Vestimos os coletes salva-vidas improvisados. A água estava absurdamente fria. Meus pés já estavam dormentes, mas não havia volta. Empurramos o bote para a água, entramos e começamos a remar. Usamos pedaços de madeira como remos. A corrente era mais forte do que eu esperava. A água entrava no bote. Remamos com tudo. Cada músculo do meu corpo gritava. As luzes de Alcatraz começaram a desaparecer atrás de nós, engolidas pela névoa. Não sei quanto tempo remamos. Pode ter sido 30 minutos. Pode ter sido 2 horas. O tempo perdeu o significado. Estava tão frio que mal conseguia sentir meus dedos. John gritava algo, mas o vento levava suas palavras. Clarence remava mecanicamente. Seu rosto, uma máscara de determinação congelada. E então senti algo sólido. Terra, rochas. Havíamos chegado. Angel Island. A primeira etapa estava completa. Arrastamos nossos corpos exaustos para fora da água. Caímos na areia. Por um momento, apenas respiramos. Estávamos livres, mas não podíamos parar. Ainda estávamos a quilômetros do continente, e Alcatraz descobriria nossa fuga ao amanhecer. Tínhamos talvez 6 horas. 6 horas antes que toda a polícia da Califórnia começasse a nos caçar. Atravessamos Angel Island. Do outro lado, havia outro trecho de água, mas o bote estava danificado demais. Vazava por todos os lados. Teríamos que nadar. Nadar na água mais fria que já senti na vida. Sem equipamento. Apenas nossa vontade de sobreviver. Não vou mentir. Pensei que fosse morrer. Meus músculos paralisavam. Minha visão embaçava. Mas continuei. Um braço após o outro. Uma pernada após a outra. Tinha que continuar. Tinha que vencer aquele oceano. E de repente, senti Shaun-Lama, Marin County, o continente. Conseguimos. Saímos cambaleando da água como zumbis. Caímos no solo lamacento. Por um longo momento, nenhum de nós conseguia se mover, mas estávamos lá, do outro lado, vivos. Olhei para trás, para a baía. Alcatraz estava lá, envolta em névoa. Uma ilha fantasma, uma prisão que nos disseram ser inescapável, mas escapamos. Os 3, contra todas as probabilidades, levantamos. Tínhamos que nos separar. Era mais seguro assim. 3 homens, juntos, chamariam atenção. Sozinhos, poderíamos desaparecer. John apertou minha mão. Clarence acenou. Não dissemos nada. Não precisávamos. Corremos em direções diferentes, engolidos pela escuridão da noite. Na manhã seguinte, às 7 da manhã,
O guarda notou. As cabeças falsas ainda estavam nas camas, mas algo estava errado. Muito quieto, muito imóvel. Ele abriu a cela de John, puxou os lençóis e viu papel machê e cabelo. A sirene disparou. Alcatraz entrou em alerta máximo. Eles procuraram por dias, semanas, meses. Encontraram restos do nosso bote em uma praia. Encontramos coletes salva-vidas flutuando. Encontraram alguns pertences pessoais, mas nunca nos encontraram. Nem a mim, nem a John, nem a Clarence. O Polícia Federal norte-americana declarou oficialmente que provavelmente morremos afogados, que as águas geladas nos mataram, que ninguém poderia sobreviver àquela travessia. Mas eles nunca encontraram corpos, nunca encontraram provas definitivas, apenas especulações. E Alan West? Ele foi descoberto ainda em sua cela na manhã seguinte, interrogado por horas. Contou tudo sobre o plano, mas já era tarde demais. Nós tínhamos horas de vantagem, uma vantagem que se transformou em dias, em anos, em décadas. Hoje, mais de 60 anos depois, a fuga de Alcatraz permanece como a única em que os fugitivos nunca foram capturados ou confirmados mortos. Um mistério não resolvido, uma lenda. Alguns dizem que vimos fotos nossos anos depois, na América do Sul. Outros dizem que nunca saímos da Bahia. Mas eu sei a verdade. Eu estava lá, naquela noite fria de junho, quando 3 homens desafiaram o impossível, quando a vontade de ser livre superou o medo da morte. Quando provamos que mesmo a prisão mais segura do mundo tinha uma fraqueza. A determinação humana. Alcatraz fechou suas portas em 1963, apenas um ano após nossa fuga. Talvez tenhamos sido o último prego no caixão, a evidência final de que nenhuma prisão é verdadeiramente inescapável. Hoje é apenas um museu, um monumento ao passado, mas para mim sempre será o lugar onde 3 homens provaram que a liberdade vale qualquer risco. E onde estou agora, isso é um segredo que levarei comigo. Alguns mistérios merecem permanecer sem solução. Algumas histórias não precisam de um final definitivo. Basta saber que, naquela noite, alcançamos o impossível. Meu nome é Efraim Morris e eu escapei de Alcatraz.